Boa tarde, meus amigos criadores. Tudo bem? Um bom dia de Portugal a todos, antes de mais. Hoje é dia de Portugal e temos que ser para os nossos e temos que dar valor ao país que temos. Um país com cerca de 900 anos de história. Sei que por vezes subvalorizamos muito aqui o nosso país, mas o nosso país é grande. Nem sempre é as pessoas que estão à frente do país é que são grandes. E temos que valorizar sempre o nosso país e tudo aquilo que foi feito pelos nossos antepassados. Portanto, um bom dia de Portugal a todos, antes de mais nada. Quero também aqui referir a vitória da seleção portuguesa. Eu ontem na live esqueci-me de falar sobre essa situação. A vitória de anteontem frente à Espanha na final da Liga das Nações. Muitos de nós, se calhar, não acreditávamos, uma vez que a Espanha é considerada neste momento a melhor seleção de futebol do mundo, com bastantes valores. Nós conseguimos impor o nosso futebol também e acabámos por vencer nos penaltis. E é mais uma taça para o espólio da Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, parabéns à Seleção de Portugal e parabéns a todos nós, portugueses, ao fim e ao cabo. António Correia, boa tarde, amigo Vitória e amigos criadores. Olá, amigo António, como está? Tudo bem? Pronto, eu hoje vou fazer aqui mais uma live, voltando aqui ao tema das cores no Canário Gloucester. Eu hoje vou falar aqui um pouco sobre a mutação Ágata e a mutação Jasp, ok? A mutação Jasp é uma mutação mais recente que a mutação Ágata. O fator Ágata já está inserido no Gloucester já há algum tempo, ao contrário do fator Jasp, que está inserido no Gloucester talvez há uma década, mais ou menos. Nuno Duarte, boa tarde amigo, tudo bem? Vamos deixar que entrem aqui mais amigos criadores, vamos estar aqui mais um pouco antes de eu falar aqui um pouco sobre essas mutações, a mutação Ágata e a mutação Jasp no Canário Gloucester. Relativamente às aves que eu irei mostrar quando estiver a falar sobre a mutação Ágata, eu infelizmente vou ter que mostrar canários London Fancy Ágata e passo a explicar porquê, meus amigos. Eu tenho as minhas fêmeas ágatas ainda no choco e com filhotes. E então, como é óbvio, não irei agarrar nas aves para as colocar nas gaiolas para vos poder mostrar as características enquanto as mesmas ainda estão na criação, não é? Portanto, tentem compreender essa situação. Mas a mutação é uma mutação em termos de coloração, em termos de esbatimento de melanina, portanto, é perfeitamente perceptível através dos London Fancy, vocês perceberem aquilo que acontece também nos canários Gloucester, ok? Não se esqueçam, mais uma vez, de deixarem o vosso like na live, de subscreverem o canal, na eventualidade de ainda não terem subscrito o canal. É bastante importante, meus amigos. Vamos aqui criar uma dinâmica para termos um canal grande, gigante. Hilário Moreira, boa tarde a todos. Olá, amigo, como estás? Portanto, é muito relevante que vocês, amigos criadores, se no caso não serem subscritos, que subscrevam o canal, que participem da live, que deixem o vosso comentário, que refiram a outros criadores a existência do canal. Epá, e vamos lá dar likes. Vamos tentar fazer a mesma coisa que fazem os amigos criadores brasileiros. Aves Silva, boa tarde, amigo, tudo bem? Eu não me canso de referir esta situação. Nós vemos canais no YouTube de amigos criadores brasileiros com 40 mil, 50 mil, 100 mil, 120 mil subscritores. Meus amigos, nós sabemos que eles são 200 milhões, nós somos 10 milhões, mas a língua é comum. Cristina, boa tarde. Olá, boa tarde, Cristina, tudo bem? A língua é comum. Eu tenho aqui bastantes subscritores brasileiros, criadores brasileiros são subscritos aqui no canal. E muitas das vezes verifico, chega a ter semanas em que tenho mais criadores brasileiros a verem as lives, a verem os vídeos que eu vou colocando aqui, do que propriamente criadores portugueses. Portanto, meus amigos, vamos fazer aqui um forcing, vamos partilhar a existência do canal nas vossas redes sociais e vamos tentar chegar aos 6 mil subscritores. Estamos quase nos 5.600, portanto já não falta tudo. Portanto, vamos com força, vamos com tudo, meus amigos. Para ajudar a esta dinâmica, como vocês sabem, em todas estas lives que eu irei fazer diariamente entre as 19 e as 20, eu irei colocar aqui vários códigos promocionais para vocês terem descontos nas compras em tudo o que tenha a ver com aves, ok? Sónia Costa, boa tarde a todos. Olá, tudo bem? Eu hoje vou voltar a referir o código promocional que se encontra no segundo link da descrição, do Números ao Quadrado. É uma empresa
que personaliza várias peças de roupa, desde chapéus, t-shirts, calças de fato de treino, mini bolsas. Pá, portanto, aproveitem, são 10% de desconto. Se quiserem efetivamente ter uma t-shirt com o logotipo do vosso aviário, falem com Miminhos ao Quadrado. Se quiserem ter um chapéu personalizado com o logotipo do vosso aviário, falem com Miminhos ao Quadrado. Umas calças de fato de treino, uma mini bolsa personalizada com o logotipo do vosso aviário. Entrem em contato com o Miminhos ao Quadrado, que eles estão a oferecer 10% promocional, ok? Portanto, acho que é um valor bastante bom e é de todos aproveitarmos. Para além desta situação do Miminhos ao Quadrado, quem já assistiu a lives anteriores sabem perfeitamente que eu também já coloquei aqui um código promocional de uma parceria que nós temos aqui com a Agrobom Duarte. Portanto, 5% de desconto em todos os artigos que existam na loja Agrobom Duarte. Bem como também já coloquei aqui, e irei voltar a colocar a posteriori, um código promocional de 5% de desconto na loja ACL, do Sr. Abílio Costa Lopes. Eu agradeço aqui aos sponsors, agradeço aqui às parcerias, aos parceiros que nós aqui temos no canal. É de louvar, nesta altura em que está tudo inflacionado, está tudo caríssimo, é sempre de valor termos aqui algum tipo de promoção para ajudar os criadores nas compras de produtos para as suas aves, ok? Eu aqui, em termos de criação, as coisas estão a correr muito bem, meus amigos. Por isso é que eu ontem na live dizia que vou até ao final do mês. Hoje nasceram mais 7 London Fancies, nasceram mais 8 Gloucesters. Portanto, isto aqui não está a parar, isto está a bombar, está a correr muito bem. Hoje há aqui uma grande mudança de tempo relativamente a ontem. No dia de ontem estiveram aqui perto de 35 graus. Hoje estão aqui cerca de 23, 24 graus. Pá, é uma grande mudança. Estamos a falar de 10 graus de alteração de um dia para o outro. Alves Silva, os brasileiros é um país muito maior. É verdade, amigo, mas no entanto eu vejo muitos criadores portugueses que estão inscritos nas páginas do YouTube dos amigos criadores brasileiros e que não estão inscritos aqui, por exemplo, nem noutras páginas do YouTube de outros criadores portugueses. Não sei se já repararam ou não, este é o canal com o maior número de subscritores. Temos cerca de quase 5.600 subscritores. Depois temos aí mais um canal que anda ali perto dos 5.200, 5.300. E depois é tudo 2.000, 1.000 e pouco. Pá, eu não acredito que sejamos assim tão poucos. Existem bastantes criadores portugueses a criar no ativo e eu não acredito que sejamos assim tão poucos, meus amigos. Aqui o que acontece é que por vezes, eu não gosto do fulano, para o que é que eu hei de estar a subscrever o canal, mas no entanto depois vem ver os vídeos, porque eu verifico que apenas 40%, vejam bem, é um número muito elevado, apenas 40% das pessoas que veem as lives, que veem os vídeos, que acompanham aqui o canal, é que são subscritores. Ou seja, as outras 60% das pessoas que normalmente vêm aqui ao canal e verificam, e veem os vídeos e veem as lives, não estão subscritas. E eu pergunto, porquê? Qual é que é o problema de fazer a subscrição do canal quando é totalmente gratuito? E depois, para além disso, falam-se aqui sobre situações, temas, assuntos importantíssimos para quem cria passarinhos. E para além disso, eu ainda estou a oferecer aqui códigos promocionais para as pessoas poderem adquirir os produtos para as vossas aves com um desconto. Pá, e eu pergunto, porquê é que não subscrevem o canal? Qual é que é o problema do povo português? Qual é que é a situação de não quererem subscrever o canal? É que as pessoas não percebem que as redes sociais são o futuro. Nós hoje verificamos até os meios de comunicação tradicionais, como as rádios, os jornais, as televisões, todos estão a aderir às redes sociais, nomeadamente ao YouTube. Portanto, nós temos de perceber de uma vez por todas que as redes sociais são um suporte, quando bem utilizadas, são um grande suporte de apoio a todos nós. E temos de uma vez por todas deixarmos de mesquinhices, invejas, e não vou fazer porque muitos até já me disseram, não, eu não subscrevo o teu canal que eu não quero que tu ganhes dinheiro com isso. É pá, meus amigos, pelo amor de Deus, deixem-se dessas histórias, deixem de ser mesquinhos, por favor. Aqui o que se passa é o seguinte, é um canal de e para os criadores, como vocês sabem. Falam-se aqui de assuntos que se calhar muitos outros criadores sabem também, mas não têm interesse em passar informação. Aqui passa-se toda a informação.
Portanto, não custa nada fazerem a subscrição de algo que é totalmente gratuito e, para além de ser totalmente gratuito, é algo que tem consistência, é algo que tem conteúdo. Portanto, é importante nós agradecermos aqui em Portugal também, valorizarmos as nossas coisas. Infelizmente, em Portugal, nas últimas décadas, nós deixámos de valorizar as coisas, principalmente desde o início do século passado, em que a nova República foi instaurada e depois veio o Salazar e depois deu-se o 25 de Abril. E nós parece que perdemos o amor à pátria, o amor àquilo que é nosso, o amor àquilo que é português. Isso está errado, meus amigos. Nós temos quase 900 anos de história. Como eu estava a dizer no início da live, hoje é o dia de Portugal e das comunidades portuguesas. Vamos ter orgulho, vamos ter respeito por aquilo que é nosso, ok? Portugal são os portugueses. Há muita coisa mal feita, mas a culpa não é do país, a culpa é de quem está à frente do país muitas das vezes. E é isso que nós devemos ter em atenção. Não mandar o país para baixo. Qualquer coisa Portugal, isto é normal, é mesmo assim. Vamos tentar alterar as coisas, vamos pôr mãos à obra e vamos tentar alterar as coisas. E vamos valorizar o que é nosso, meus amigos. Ao fim e ao cabo, é só isso que se pretende aqui, ok? Deixem-me lá ver aqui, que já entrou aqui mais pessoal, antes de começar a falar aqui sobre as mutações Ágata e mutações Jaspe. Ora então... Cristina Silva, desculpe dizer isto, mas acho que o problema é mesmo dos portugueses que são muito fechados. Lá está, era o que eu estava a dizer. Os brasileiros são mais abertos, eles não têm problema de perguntar e participar mesmo que a pergunta seja tola. É verdade, muitas vezes. O chapéu já está a caminho, estou a brincar. Aves Silva, o Brasil é um país muito maior, sem dúvida, eu também referi a essa situação. Paulo Palmeiro, boa tarde, amigo Vítor. Olá, amigo, como estás? Pedro Correia, boa tarde a todos. Olá, amigo Pedro. Cristina, acho que é a personalidade dos portugueses, somos muito formais, com medo de participar, mas temos que alterar esta dinâmica, principalmente estas gerações, as gerações do pessoal que tem 30, 40, 50, nós temos que alterar este modo que vimos os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós a serem. Isto eu sei que tem tudo a ver com o último século e tudo aquilo que se passou no último século em Portugal, em que houve aqui um regime, há quem diga fascista, eu não considero, mas era um regime extremista que calava muitas pessoas e as pessoas parece que habituaram-se a isso, a amocharem e a serem muito formais, a serem muito fechadas. Tudo o que é novo é mau, não presta. Meus amigos, vamos nos deixar destas coisas. Vamos evoluir, vamos crescer, que é para depois não estarmos a dizer que temos 20, 30 anos de diferença relativamente aos outros países. É claro que temos, continuamos com esta mentalidade, a chamada mentalidade tuga do século passado. Desculpem, mas nós não vamos a lado nenhum, ok? Aves Silva, realidade, devíamos ser mais unidos. António Correia, bora lá, amigos criadores, vamos ajudar o nosso amigo Vítor para que o canal cresça, ele merece. Tem ajudado bastante todos nós. Aves Silva, é isso, Salazar. Pronto, passa um bocadinho por aqui, meus amigos. Desculpem lá estar a dizer isto, mas acho que hoje é o dia ideal para desabafar aqui um bocadinho relativamente a esta situação, até porque hoje é o dia de Portugal, não é? Portanto, temos que valorizar aquilo que é nosso. O que é nosso é bom, sempre foi. O que acontece é que nós não valorizamos. Criou-se aqui uma política de comunicação nas últimas décadas em que parece que as únicas coisas que são boas são as que vêm de fora. E não é verdade, meus amigos. Nós temos 900 anos de história, nós temos coisas más, como qualquer outro país, mas também temos muitas coisas boas. Portanto, vamos valorizar as coisas boas, ok? Bem, então sem mais delongas, eu como estava a dizer, vou voltar aqui às cores, no Canário Gloucester. Ricardo, cheguei, boa tarde, Vítor e amigos criadores. Olá, amigo, tudo bem? E então eu hoje vou falar aqui um pouco sobre a mutação Ágata nos Canários Gloucesters e a mutação Jaspe nos Canários Gloucesters. Como eu estava a dizer no início do vídeo, eu não irei colocar aqui exemplares Gloucesters Ágata para vocês estarem a visualizar enquanto eu falarei um bocadinho sobre a mutação, porque as minhas fêmeas Ágatas estão ainda a criar. Tenho aqui fêmeas com ovos, tenho fêmeas com crias, portanto, e como me devem considerar normal, não irei sujeitar as fêmeas a tirá-las do choco ou a tirá-las de cima das crias para vos estar aqui a mostrar. E então, irei usar canários London Fancy Ágatas, ok? A mutação é exatamente igual, o que vai mudar aqui é que vocês, ao invés de estarem a ver um Gloucester Ágata, vão estar a ver London Fancies
ágata, está bem? Portanto, eu vou mudar, vou virar agora aqui o ecrã e vou então mostrar aqui alguns exemplares ágatas. Vão ver, isto é um ágata de fundo branco, ao contrário desta ave que é uma ágata de fundo amarelo. Acho que é perceptível. É bom que, e não sei se vocês já perceberam no decorrer das lives anteriores, esta situação dos fundos, para nós conseguirmos identificar as aves, é muito importante nós conseguirmos identificar primeiro se a ave é uma ave de fundo branco ou se é uma ave de fundo amarelo, ok? Como vocês podem verificar, esta ave é diferenciada das restantes que eu acabei de mostrar, que é uma ave de fundo branco, ok? Portanto, a mutação ágata é bastante conhecida nos canários de cor, sendo posteriormente fixada nos canários de porte, como por exemplo o canário Gloucester. É uma mutação que já está muito bem fixada nos Gloucesters, existindo exemplares espetaculares. Esta mutação ocorre fruto da diluição parcial dos pigmentos melânicos, como a eumelanina ou negro e o marrom ou feomelanina. As aves ágata apresentam uma pigmentação acinzentada. Nos canários ágata, diz que a melanina apresenta-se diluída, ou seja, aquela cor negra, não é negra, mas é acinzentada, estão a perceber? A mutação ágata é uma mutação recessiva ligada ao sexo. Considera-se recessivo todos os genes que possuem informação que só se manifestará se não estiverem presentes genes dominantes, os quais irão impedir essa sua manifestação. E se essa situação ocorrer, irão permanecer ocultos, mas poderão ser transmitidos à descendência seguinte. Uma ave ágata apresenta a melanina reduzida. As partes córneas, ou seja, as patas, as unhas e o bico, são da cor da carne. Por exemplo, aqui nos canários London Fancy, os quais têm de ficar com as partes córneas oxidadas, o mais escuro possível, nas aves ágatas essa situação não ocorre. Por muito que eu dê aqui produtos para oxidarem, por muito que sejam colocadas à luz solar, as partes córneas, ou seja, o bico, as patas e as unhas, como podem ver, ficam sempre da cor da carne. Nunca irão oxidar, ok? Este é um fator da mutação ágata. O dorso e os flancos apresentam estrias negras, finas e curtas, desprovido de melanina castanha. Este é outro fator para nós identificarmos as aves que são ágata, ou seja, vocês se verificarem nas costas das aves, elas apresentam umas riscas melânicas uniformes, ok? Qualquer espécime que eu aqui coloco, estão a ver aquelas riscas de melanina nas costas. Este é um fator que os canários de mutação ágata apresentam. Nas posições de Gloucesters não existem classes para aves ágata. Estas acabam normalmente por ser incluídas na classe dos canelas, excepto se forem aves de fundo branco, e aí entram na classe dos azuis. Ou seja, como eu já referi anteriormente, nós temos que ter em consideração que existem algumas cores e mutações que não têm nas posições uma classe própria para participarem. E normalmente acabam por ir para a classe dos canelas, se for uma ave de fundo amarelo, ou para a classe dos azuis, se for uma ave de fundo branco. Já nos London Fancy, essa mutação existe devido às aves de cor ágata que foram usadas para recriar a raça, juntamente com os canários lizard, ok? Como foram usadas aves de cor, aves da secção de cor, com a mutação ágata, é normal que este fator, que esta mutação, se manifeste nos London Fancy atuais. Os London Fancy ágatas não são elegíveis para concorrerem em exposições, servindo no momento apenas para trabalho. Isto porquê? Porque relativamente aos London Fancy, apenas as aves amarelas e as aves brancas que sejam quase ou totalmente limpas é que têm classes para participar nas exposições. Portanto, este acaba por ser um fator também relevante e importante. Temos aqui estas aves no canário London Fancy que aparecem, mas no entanto só podem ser usadas para criação, para trabalhar.
Passa-se a mesma coisa, infelizmente ainda, com os London Fancy Spangleback, ou seja, aquelas aves malhadas. Por exemplo, na Com UK, ou seja, na Grã-Bretanha, as posições que lá são feitas, existem classes próprias para aves Spangleback, aves malhadas. As únicas aves London Fancy que não podem participar em exposições, tanto em toda a Europa e no mundo, e na Inglaterra, vocês sabem que na Inglaterra eles gostam de ser diferentes em tudo e mais alguma coisa, portanto têm tudo tipicamente British, não é? São as aves melânicas. As aves melânicas não podem concorrer, não existe uma classe para as aves melânicas. Agora, para as aves Spangleback, existe na Com UK, existe nas exposições, existem classes para as aves Spangleback. Aves Spangleback amarelas, nevadas, aves Spangleback amarelas intensas e aves Spangleback brancas. Infelizmente, na Com Mundial, onde nós estamos inseridos, não é? No resto da Europa e do mundo também, as únicas aves London Fancy que podem participar em exposições são os London Fancy clássicos, sejam eles amarelos nevados, amarelos intensos ou brancos. Ok? Deixem-me só ver aqui alguns comentários antes de... Vou aqui virar para não estar sempre aqui com o dedo também. Só se existem alguns comentários relevantes que possamos falar antes de avançar para a mutação JASP, ok? Aves Silva, mutação ágata é uma cor. A mutação ágata é uma mutação, como diz o nome, é uma mutação, ok? Eu penso que descrevi bem aqui a situação. Depois podem haver ágatas intensos, ágatas de fundo branco, ágatas de fundo amarelo, ágatas opala, há ágatas isabéis. Depois há uma variedade sem fim, porque depois aproveitaram esta mutação ágata para misturar com outras cores. Portanto, existe uma infinidade de aves de mutação ágata de várias cores diferentes, ok? Cristina Silva, a mutação ágata é um bocadinho complicada. Não é bem assim, Cristina. Se verificarmos bem, a mutação ágata, sendo uma mutação recessiva ligada ao sexo, isto de forma básica para ver se conseguem perceber, sendo uma mutação recessiva ligada ao sexo, tem basicamente as mesmas regras a mutação canela, do que a cor canela, ok? Os canelas são exatamente a mesma coisa. É uma mutação recessiva ligada ao sexo, portanto, nós, para termos aves canelas, é ligado ao sexo e são os machos que portam essa mutação à descendência, não são as fêmeas. Portanto, nós temos que ter ou um macho canela ou um macho portador de canela para conseguirmos tirar algumas aves canela, ok? Portanto, a mutação ágata acaba por surgir e acontecer um bocadinho da mesma forma. É claro que depois tem outras variantes diferentes do canário canela, mas basicamente para perceberem o que acontece é isso. É uma mutação recessiva ligada ao sexo, em que normalmente são os machos é que portam essa mutação aos filhos. Por exemplo, eu ano passado adquiri 2 aves verdes portadoras de ágata. O que é que acontece? Eu acabei, todas as aves ágata que eu tirei, acabaram por ser fêmeas. Lá está, é uma mutação recessiva ligada ao sexo. Os pais portaram essa mutação para as fêmeas e os machos que nasceram eram aves verdes, normais, mas que são portadoras de ágata também, porque os pais portaram essa mutação para os filhos machos. Portanto, só as fêmeas é que manifestam a cor ágata, ok? Mas os machos que daí nascem poderão ser portadores dessa mutação. Bem, vamos agora para os canários jaspes. Isto são tudo aves novas que nasceram aqui este ano no Canaril. Então, a mutação jaspe surgiu nos canários através dos canários de cor e foi criada por criadores espanhóis. Esta mutação corresponde ao pastel, mas com 2 níveis de ação, os quais podem se acumular na forma de simples ou dupla diluição. O nome jaspe foi escolhido em homenagem a um mineral originário do quartzo que era utilizado para peças de ornamentação. Esta mutação foi obtida da mutação diluída no cardinalito de cabeça preta. Ou seja, esta mutação, a primeira vez que ocorreu em aves, foi no cardinalito de cabeça preta, que é um parente
do lugro, uma ave que aparece aqui em Portugal, normalmente no inverno, do cardinalito da Venezuela, portanto é um parente próximo dessas raças, ok? Através de posteriores cruzamentos com canários, foi possível fixar a mutação no código genético destes. Esta mutação foi desenvolvida e fixada nos canários de cor pelo criador espanhol José Abelán, nos finais do século XX e início do século XXI. É um fator hereditário, livre e dominante. Não existe fator letal embrionário, o que significa que, ao contrário de algumas cores e mutações, podemos formar um casal em que ambas as aves sejam jaspes, sem que exista mortalidade embrionária. Esta mutação atua sobre a melanina, dispersando a eumelanina e reduzindo a feomelanina. Quer isto dizer que normalmente a eumelanina se manifesta na parte central das penas e também se manifesta nas plumas ou partes laterais das penas. A mutação JASP provoca a dispersão generalizada da eumelanina na totalidade das penas, dando um aspecto metálico a estas. Ou seja, a cor jaspe é um fator que dilui a melanina das aves, mas não completamente. Daí ser chamada de semi-dominante. Existem aves jaspes de simples diluição, e todas estas que vocês estão aqui a ver são aves jaspes de simples diluição, e existem jaspes de dupla diluição. Jaspes de simples diluição são resultado de cruzamentos de uma ave jaspe com uma ave de outra qualquer cor, enquanto que os jaspes de dupla diluição são resultado do cruzamento de duas aves jaspe. Isto é muito importante para vocês perceberem, meus amigos. A cor jaspe não apresenta a letalidade embrionária, ou seja, não há morte no embrião se juntarmos duas aves jaspe para criarem, ok? E depois existem aqui dois fatores. Existe o fator de simples diluição, que é quando nós juntamos uma ave jaspe a uma ave de outra qualquer cor, que é o caso aqui destas 4 aves que eu vos apresento. E depois existem as aves de dupla diluição, que é quando nós juntamos 2 parceiros jaspes para formar um casal. A descendência que daí venha já traz uma dupla diluição da melanina, ok? Esta mutação, depois de homologada nos canários de cor, foi introduzida também nos canários de porte. Já existe no canário Gloucester há alguns anos, sendo atualmente uma das mutações com maior presença nas posições de Gloucester. Eu até acho que já está a ser abusivo, porque mais uma vez, e também como acontece na mutação Ágata e também acontece na cor nos faunos, é uma mutação que não tem uma classe própria, ou seja, estas aves, se forem jaspes de fundo amarelo, vão para a classe dos canelas mais uma vez, se forem jaspes de fundo branco, vão para a classe dos azuis. Portanto, hoje em dia, nós vamos a uma exposição e vemos, por exemplo, pelo menos nos Gloucesters, tantas aves jaspes, tantas. Eu posso-vos dizer que o ano passado, na exposição da Angeja, havia na classe dos canelas, havia mais jaspes do que havia aves canela. Pá, isto é inadmissível. Está mais que na hora dos responsáveis pela organização das exposições pensarem em abrirem uma classe também para os jaspes. Uma classe para os jaspes com sorte e uma classe para os jaspes coroados. Pois são tantas as aves que aparecem hoje em dia nas exposições com a cor jaspe que não tem lógica nenhuma chegarmos a uma classe que intitula-se como classe dos canelas e depois verificamos que cerca de 60% a 70% das aves são na realidade aves jaspe. Não sei se concordam comigo ou não, deixem aí nos comentários, mas eu penso sinceramente que não tem lógica nenhuma. Ao contrário de outras cores, não existem canários portadores de jaspe, ou seja, se juntarmos uma ave jaspe a uma ave de outra qualquer cor, irão sair 50% de aves jaspes e 50% de aves não jaspe. Se juntarmos duas aves jaspes, iremos obter 50% de aves jaspes de simples diluição, 25% de jaspes de dupla diluição e 25% de aves não jaspe. Por fim, se juntarmos uma ave jaspe de dupla diluição com uma ave não jaspe, iremos obter 100% de aves jaspes de fator simples, de simples fator. Ou seja, acabamos por retroceder. Como juntamos duas aves jaspe para ter uma ave jaspe de duplo fator, se ao invés de juntarmos uma ave jaspe de duplo fator a uma ave de outra qualquer cor, voltamos outra vez à fase inicial, ou seja, conseguimos tirar descendência de aves jaspe de simples fator.
Pronto, meus amigos, eu espero que tenham achado interessante aqui estas mutações, a mutação Jasper e a mutação Ágata. Mais uma vez, e já percebi, na maioria dos criadores existe algum receio de darem a cara, de falarem nas cores. Mas esta é uma situação que há anos eu recebo questões. Amigo, se eu juntar a ave A com a ave B, o que é que acontece? Eu posso juntar o indivíduo A com o indivíduo B ou não? Porque ninguém responde, ou seja, as pessoas até sabem, só que depois têm receio de falar sobre estas situações. Portanto, eu penso que estas lives são extremamente didáticas. Vocês, se têm estado a acompanhar as lives das cores, das mutações no Canário Gloucester, vocês muitas das vezes conseguem perceber que se tiverem, por exemplo, duas aves, uma ave de uma cor ou mutação, outra ave de outra cor ou mutação, vocês conseguem tirar descendência de 4 ou 5 cores diferentes que podem surgir nesse cruzamento. Portanto, é uma coisa, em termos de genética, em termos de conhecimento genético, é uma coisa brutal, meus amigos. Basta termos um ou dois casais, muitas das vezes, para depois ficarmos aqui com cores e mutações o mais variadas possíveis. Portanto, eu penso que é muito relevante e penso que são lives extremamente enriquecedoras para todos nós, tanto criadores iniciantes como criadores e experientes. Mais uma vez, meus amigos, deixem o vosso like, subscrevam o canal, deixem os vossos comentários, partilhem nas vossas redes sociais, é extremamente importante. Aproveitem o código promocional que se encontra no segundo link da descrição da live. A empresa Miminhos ao Quadrado está a dar 10% de desconto em todas as compras que lá façam. Fazem chapéus personalizados, fazem t-shirts personalizadas, fazem calças de fato de treino personalizadas, fazem mini bolsas personalizadas. Outro tipo de situações que vocês queiram. Eu tenho as minhas malas, os meus sacos de transporte de gaiolas, como mostrei ontem, que foram feitos lá. Ou seja, eu tive que enviar um destes sacos azuis, que é o que a grande maioria dos criadores de louças que vão à zona deixam-os usam. Enviei para lá, para eles tirarem as medidas, para fazerem algo exatamente igual. Só que eu é que escolhi a cor na altura, para ser diferente, quis em cinzento. Vocês podem ver, foi o Miminhos ao Quadrado que fez, está aqui. Vão ver? Eles colocam um logotipo, fazem algo exatamente igual àqueles sacos azuis que nós usamos normalmente, do IKEA. Portanto, vocês aproveitem jaquetas, eu já lá mandei fazer as minhas jaquetas. Vocês liguem para lá ou mandem um mail, mandem uma mensagem tanto pelo WhatsApp, como pelo Instagram, como pelo Messenger no Facebook. E perguntem, é possível fazer uma jaqueta, é possível fazer um quispo com o meu logotipo, e depois eles irão responder da melhor forma possível e o quanto antes, ok? Portanto, aproveitem o código promocional. Se também tiverem interesse, eu vou virar agora aqui a câmera outra vez, se tiverem interesse também em ter um chapéu do Canaril Santos Costa, uma t-shirt do Canaril Santos Costa, uma mini bolsa do Canaril Santos Costa, com o logotipo do Canaril Santos Costa, umas calças de fato treino com o logotipo do Canaril Santos Costa, mandem-me mensagem, não aqui na live, porque estas mensagens depois irão desaparecer, mas podem mandar através do canal do YouTube ou através do Facebook, do Messenger, do Instagram. Podem-me ligar se quiserem e eu também irei dizer quais os tamanhos que existem, quais as cores que existem, os valores e terei todo o prazer em falar com vocês sobre isso e se quiserem adquirir. Como podem ver, estas t-shirts, por exemplo, eu vou mostrar aqui, são personalizadas à frente e são personalizadas atrás, com o logotipo em grande. Ok? O chapéu, como vocês podem ver, ficou brutal. Eu não estava à espera que ficasse assim tão bom. Ficou top. Isto é tudo feito no Miminhos ao Quadrado, meus amigos. Eles trabalham bem. Eu, a meu ver, mas isto cada um é dono da sua bolsa, acho que os preços não são caros, muito sinceramente. Acho que os preços não são caros. Portanto, liguem, informem-se, peçam informações e verifiquem depois se está dentro da capacidade das vossas bolsas ou não. Ok? Pronto, meus amigos, basicamente é isto. Deixem-me ver só aqui os comentários, mais uma vez. Ora, vamos aqui para trás. Cristina Silva, só uma questão. Agora que acabei a criação, continua a dar pearls? Não, já não tem essa necessidade. Se as aves já estão independentes, já estão individualizadas dos pais, já não têm necessidade de continuar a dar pearls. Pode dar uma papa
a papa seca ou a papa úmida, conforme aquela que uso, tipo 2, 3 vezes por semana, que agora é a altura da muda, as aves precisam de proteína, mas as pearls já pode deixar de dar, as pearls são usadas mais para a criação. Poderá dar como guloseima, uma vez por semana, se quiser, porque é bom para os passarinhos, enriquece os passarinhos de forma ambiental, também terem variedade diferente de alimento no decorrer do ano. Mas não é absolutamente necessário. Se quiser dar uma vez por semana como guloseima, esteja à vontade. Se não quiser dar, não dê. Neste momento já não é necessário estar a administrar as pearls diariamente, como na altura da criação, ok? Ora. Ricardo, fazer uma classe para os jaspes, na minha humilde opinião, já se deveria ter feito porque já temos muita qualidade. Exatamente, amigo. Para além da qualidade, a quantidade. Ou seja, nós temos qualidade em quantidade. É como eu estava a dizer, eu ano passado, normalmente a primeira exposição que eu participo é uma One Day Show do Gloucester em Angeja, que ocorre em outubro, normalmente ali nos inícios de outubro. Eu ano passado acabei por ver na classe dos canelas, como eu estava a dizer, por verificar que cerca de 60% ou 70% das aves que foram inscritas na classe das aves canelas eram jaspes. E depois não é só isso. É que todas as outras mutações que não têm classe também vão se juntar à classe dos canelas. Portanto, numa classe de cerca de 40 pássaros, tínhamos para aí talvez 20 e muitos, 30 jaspes, e depois tínhamos ali mais uns canelas, ainda tínhamos uns chatinés, ainda tínhamos um ou dois isabéis, ou seja, as outras mutações que também não têm classe para eles também são aí incluídas. E praticamente aquilo era efetivamente uma classe de jaspes e não uma classe de canelas. Portanto, acho que está mais na hora de abrirem duas classes. Uma para os... Até podem juntar aves novas com aves adultas para não abrirem 4 classes. Podem pôr uma classe para aves jovens e aves adultas consortes e uma classe para aves jovens e aves adultas coroadas. Por exemplo, pronto. Se não quiserem abrir 4, porque normalmente depois, quando se abre uma classe para uma cor nova, tem que se abrir 4 classes, não é? Porque é a classe dos consortes novos, a classe dos consortes adultos, a classe dos coroados novos e a classe dos coroados adultos. Não têm necessidade de fazer isso, já fazem isso com outras classes. Portanto, abram só 2, metam as aves novas e as aves velhas em competição entre si mesmas, por exemplo, pronto. E assim só têm que abrir uma classe para os consortes e outra classe para os coroados. Pronto, Cristina Silva, é verdade, o que mais me atrapalha são as cores. Pronto, mas é para isto que eu faço estas lives, para tentar, de uma vez por todas, fazer com que os criadores pensem que isto é um bicho-papão, porque muitas vezes os criadores, quando estão a formar os casais, fazem mais pelo fenótipo, ou seja, por aquilo que visualizam, e não pelo genótipo, por aquilo que as aves podem ou não transmitir. E é exatamente isso que eu quero combater, é que vocês ganhem mais algum conhecimento genético sobre as aves, através destas lives. Como vocês veem, eu tento utilizar aqui uma linguagem o mais simples possível para que todos consigam perceber, porque isto não é fácil, eu sei que não é fácil, eu também já passei por esta situação e sei que não é fácil. Isto são tantas mutações, são tantos cruzamentos, os resultados também são variados, que não é fácil conseguirmos fixar isto tudo dentro da nossa cabeça. Isso é que eu recomendo, até eu próprio vou escrevendo. Eu tenho aqui registros e vou escrevendo para saber. E assim, quando estou a fazer os casais, já sei que dali poderá sair isto, ou aquilo, ou aquilo, ou aquilo. Ok? É um bocadinho mais fácil. Pronto, meus amigos, estamos a chegar ao fim. Mais uma vez, um resto de bom dia de Portugal. Não menosprezem aquilo que é nosso. É como eu digo, o país encontra-se na situação em que está, não é por culpa do país. É por culpa de quem gera o país e muitas das vezes das pessoas que metem lá essas pessoas que gerem o país. Temos que mudar mentalidades, temos que alterar aqui a dinâmica das coisas e não temos que ter vergonha do que é português. O que é português é tão bom ou melhor do que é espanhol, francês, italiano, inglês, alemão, suíço e tudo o resto, ok? Portanto, não vamos menosprezar, vamos criar aqui novamente uma autoestima daquilo que é nosso, daquilo que é nacional, meus amigos. Tem que ser assim, de outra forma o país não vai para a frente. Se nós continuarmos com a conversinha, pois, isto é só em Portugal, pois é, português, já dava para perceber. Meus amigos, nunca vamos sair da cepa torta. Aqui o orgulho
o gosto de sermos portugueses começa por nós mesmos portugueses. Não vai começar pelos outros lá fora. Os outros lá fora estão-se pouco lixando para nós. Primeiro somos nós que temos que ter estima por aquilo que é nosso. E depois tentar transmitir lá para fora, ok? Não podemos ficar à espera, sentados, sempre a falar mal daquilo que é nosso, que sejam os outros a vir valorizar. Não, meus amigos, não. Tem de começar, essa autoestima, essa valorização tem de começar por nós, meus amigos, ok? E isto vai de encontro àquilo que eu estou sempre a pedir aqui no canal. Pá, como eu costumo dizer, existem bastantes criadores portugueses que estão inscritos em canais do YouTube, de aves, dos amigos criadores brasileiros. Até aí tudo bem. Mas porquê é que não subscrevem muitas vezes também os canais dos criadores portugueses? Não falo só do meu canal, falo também dos outros. E vocês sabem que eu sou assim. Está para sair agora aí uma entrevista que um criador, que entretanto também criou um canal novo no YouTube, veio aqui fazer há umas semanas. E está para sair, se não sair hoje, deve sair agora amanhã ou depois da manhã, se não sair hoje. Portanto, é para vocês verem. Isto é para dar força a todos os youtubers portugueses. Ok? Eu, se fosse outro, e se fosse egoísta, e só quisesse pensar no meu umbigo, quando recebi o convite para ele vir aqui fazer um vídeo, para pôr lá no canal dele, que ele vai ganhar as visualizações dele, e tudo mais, eu dizia logo que não. Não tenho interesse, amigo. És um concorrente direto comigo. Não. Mostrei-me logo disponível e disposto para ele vir aqui, fazer o vídeo. Ele veio aqui com a namorada, que era a cameraman. Passámos aqui uma manhã espetacular. E se ele estiver a ver, ele vai confirmar essa situação. E foi o que eu lhe disse. É para a dinâmica e vai em frente. Vai em frente. Temos que ser unidos uns para os outros. Portanto, quando eu digo para subscreverem o canal, para deixarem o vosso like, para comentar, falo pessoalmente no meu canal, mas aquilo que eu gostaria de ver era termos vários canais de youtubers portugueses, dedicados às aves, como é óbvio, que fossem canais fortes, fossem canais que conseguissem chegar ao nível dos canais dos amigos criadores brasileiros. Já agora, e eu sei que tenho aqui bastantes subscritores de nacionalidade brasileira, todos aqueles amigos brasileiros que ainda não subscreveram o canal, subscrevam o canal, por favor. Eu sei que tenho aqui bastantes. E eu também sei que o povo brasileiro é um bocado diferente do povo português nesse aspecto. O povo brasileiro era, como a Cristina há pouco estava a dizer, não tem vergonha de colocar uma questão, não tem vergonha de ser mais participativo. Ou seja, nós temos muita vergonha, somos muito fechados. E não pode ser, meus amigos. Hoje em dia, estamos em 2025. Pá, aqui a taxa, em termos de idades, dos visualizadores do canal, eu posso vos dizer que vai desde mais ou menos os 35 anos aos 65, 70 anos. Pá, estamos a falar, malta com 35, com 40, com 45, é malta relativamente nova, até mesmo quase aos 50. É malta relativamente nova. É preciso ver que o 25 de Abril já foi em 74 ou em 75. É pá, meus amigos, pelo amor de Deus, já passaram 50 anos. Portanto, toda a malta que nasceu pós o 25 de Abril pode-se considerar malta nova. Até porque é que esta malta depois tem esta mentalidade de não aderirem às redes sociais, de não fazerem uso mais das redes sociais? Eu não compreendo, meus amigos. Não compreendo, acabo por não perceber. Portanto, força, vamos em frente. Já me alonguei demais, como eu estava a dizer. Dar novamente os parabéns à Seleção de Futebol de Portugal. Espetacular. Mais uma competição ganha por nós. Está o mundo todo boquiaberto com a situação do Ronaldo, com 40 anos, ainda continua a faturar, com os jogadores portugueses que são dos melhores que existem no mundo, como nós sabemos. Portanto, parabéns a Portugal. Parabéns a Portugal Futebol, a Seleção de Futebol, e parabéns a Portugal, nós, o nosso país, ok, meus amigos? Fiquem bem, um forte abraço e não deixem de criar, pois criar é preservar.